Quero compartilhar uma palavra rapidamente com os irmãos. Nós estávamos, até ontem, né, o pastor Moacir, nós estávamos reunidos e fazendo um retrospecto das nossas vidas, da igreja, tudo que tem acontecido nas nossas vidas, como igreja, especificamente como uma comunidade e outras igrejas. E nós estamos... O que foi, amor? Está ruim o som, né? Hã? É a voz que é ruim. Também. Obrigado, Denise. O Denise falou que não é verdade. Eu? Quem falou que a voz é ruim? O pastor Moacir, né? Tinha que ser. Hoje, teve umas irmãs chegando, eu pastor Moacir, pode ficar tranquilo, hoje não sou eu que vou pregar. Então, já. Fique na paz. Alô, tá melhorando? Não dá para ir para lá, né? Amém, irmãos. Enfim, nós estamos vivendo um tempo muito especial nas nossas vidas. Na verdade, todo tempo é um tempo de Deus na nossa vida, né? Que às vezes a gente não entende muito bem, né? Mas pensando nisso e orando hoje pela manhã, depois o Senhor me levou uns versículos de Isaías 55, eu queria compartilhar contigo. Eu creio que é algo muito especial para nossas vidas, especificamente para a igreja, o momento que nós estamos vivendo. Isaías capítulo 55, versículos 1 e 2. Não é 55. 51, desculpe. Isaías 51, versículos 1 e 2. Deixa eu corrigir aqui. Amém? Todos já acharam aí? Ok. Então, eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha aí na sua. Diz assim, Isaías 55, versículo 1 e 2. 51. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e que procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei, e o tornei muitos. Amém? Vou ler novamente. E eu quero que você pegue essa palavra. Você precisa... Essa palavra é para você, querido. Amém? Quantos estão aqui buscando o Senhor? Eu sei que você está buscando, querido. Senão você não ia estar uma segunda-feira aqui, né? Você está em casa, sei lá onde você estaria, né? Mas eu tenho certeza que você está buscando o Senhor, você está buscando a retidão. Por isso essa palavra é uma palavra rema, para mim e para você. Então eu vou ler novamente, você vai ouvir como se Deus falasse claramente com você. E ele fala assim: escute-me, vocês que buscam a retidão, que procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Amém? Glória a Deus. Eu profetizo na vida de vocês que vocês serão muitos. Amém, Pai de multidões, amém, glória a Deus, família bendita do Senhor, família abençoada, glória a Deus. Agora, deixa aí, aberto aí, marque aí, vai lá para o final agora em Gálatas 3, 26 a 29, Gálatas 3, 26 a 29, nós vamos
complementar esta palavra, Gálatas 3, versículos 26 a 29. Amém? Gálatas 3, 26 a 29. Ok? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Olha só, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pelos quais, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quantos são batizados em Cristo aqui? Amém? Então você é revestido de Cristo, amém? Quando o mundo espiritual, Satanás olha para você, ele não vê você, querido, ele vê você revestido de Cristo. É como um móvel, né, que é revestido. Você não consegue enxergar a madeira por dentro, mas você vê o que está revestindo, amém? Então essa palavra nós temos que tomar, né? A palavra do Senhor está dizendo: todos que são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus, são revestidos de Cristo. E ele diz assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então, queridos, nós estamos vivendo assim, como igreja local, dias bem gostosos, né? Dias especiais. Nós comentávamos ontem, né? Que nós estamos vivendo um tempo bem, bem especial, bem gostoso. Deus tem, né? A sua glória tem nos visitado, a presença dele tem nos visitado. Eu não sei se talvez tenha pessoas ainda na igreja, na comunidade, que não estejam percebendo isso, né? Mas eu creio que a grande maioria percebe, né? E vocês, né, as pessoas que têm sede de Deus, que têm estado buscando a Deus, não só nos cultos, mas especialmente aqui, têm percebido isso, né? Aquelas pessoas que têm caminhado mais próximo no discipulado, eles têm percebido, né? Hoje mesmo, antes aqui da reunião, eu conversava com uma pessoa que eu estou discipulando, e ele falou: pastor, é um tempo muito especial, é um tempo em que realmente eu estou abrindo algumas coisas da minha vida, e eu tenho chegado à conclusão, irmãos, que, sabe, por muito tempo, né, a igreja do Senhor, no modo geral, as pessoas vivem numa religiosidade. Nós não tomarmos cuidado, entramos nessa, né? Então é um tempo especial, um tempo que Deus está nos visitando com a sua graça, com a sua glória. E eu, meditando nesta palavra que o Senhor me deu aqui para nós, especificamente, eu pensei que isso está acontecendo por pelo menos dois motivos. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Talvez existem outros motivos, mas eu quero identificar pelo menos dois motivos especiais ou específicos para o que está acontecendo. Talvez você que chegou recentemente na comunidade, a maioria aqui são já bem antigos, já conhece a história da comunidade, né, especificamente da comunidade cristã, né, e nós comentávamos isso com o pastor Moacir, mas talvez você que chegou agora, talvez você não saiba da história da comunidade cristã de Ponta Grossa. A comunidade cristã de Ponta Grossa foi a primeira comunidade em Ponta Grossa. Não existia nenhuma comunidade. Esse nome, comunidade, na época, era um nome visto pelas outras igrejas como não bem visto, digamos assim, né? Era um nome assim, que não descia muito, assim, sabe? Nas igrejas históricas, porque naquela época não existia na cidade apenas as igrejas históricas, né? Presbiteriana, Batista, Renovada, Assembleia de Deus, né? Não existiam comunidades. E hoje não, você pode ver que hoje uma igreja se divide da outra, ela já bota o nome de comunidade. E nós começamos a avaliar isso com o pastor Moacir. Irmãos, e vocês precisam saber disso. Nós não saímos numa divisão. Nós fomos chamados da igreja metodista, nós estávamos lá, convertemos lá, mas nós não saímos numa divisão, nós não dividimos a igreja, nós não saímos para colocar igreja metodista não sei das quantas, não, nós rompemos com aquilo. Como você está entendendo? E foi um momento muito difícil, irmão, você não tem ideia como foi doloroso, difícil. Por quê? Porque todas as nossas raízes estavam lá.
Ainda a família da pastora Zenilda, as raízes, né, da família toda lá, da Lucélia toda lá. A mãe da Lucélia foi uma fundadora da igreja aqui, metodista em Ponta Grossa. Uma das fundadoras. Né? Então, existia todo um histórico por trás disso. Mas Deus nos deu uma palavra. Deus deu uma palavra especificamente ao pastor Moacir, né, a respeito da cidade, a respeito... E nós resolvemos, Deus nos impulsionou para romper, para sair daquele lugar. Mas foi um tempo muito difícil, irmão, muito difícil, né? E apenas as famílias se juntaram, né? A família do pastor Moacir, nós, mas alguns familiares do pastor Moacir, e nós nos reunimos na casa dele por um tempo. Foi um tempo bem difícil, sabe? E a coisa foi acontecendo. Então, na verdade, você que faz parte dessa igreja hoje, da comunidade cristã, eu vejo assim, e os pastores reconhecem isso hoje, que foi um caminho aberto, foi uma picada que foi aberta. Depois veio muitas comunidades, né? Você hoje tem N comunidades, né? Essa semana fiquei sabendo que mais uma comunidade abriu, né? Toda uma igreja que era da igreja renovada, quadrangular, toda ela trocou nome, tirou, não é mais quadrangular, lá botou comunidade de Gileade, né? Então, porque esses movimentos de comunidades, eles se alastraram, né, em todos os lugares. Mas, então nós estamos analisando de onde Deus nos tirou e por que nos tirou, né? Porque abrir uma igreja, qualquer um abre uma igreja, né? Você quiser abrir uma igreja, você abre uma igreja, sempre vai ter gente seguindo, né? O Henry Christ lá tem uma igreja, tem gente seguindo, né? Então, tem gente que adora árvore, e tem gente que segue, adorando árvore, entendeu? Não é isso, mas quando você tem um chamado, um desígnio, algo, então você começa a caminhar. E nós começamos a fazer uma análise de tudo isso, tudo que a gente passou, né, e tal, o que a gente já plantou nessa cidade, né? Meu Deus, tanto tempo, né? E então, meditando sobre isso, então uma das coisas que eu assim percebo, que por que Deus está nos visitando agora, esse tempo, que a palavra está fluindo com mais facilidade. Primeira coisa, eu identifico assim que é por causa da soberania de Deus, querido, da agenda de Deus mesmo. Deus tem a sua agenda, querido, com a minha vida e com a sua vida. Ele tem a agenda dele. E muitas vezes nós não entendemos a agenda dele. Nós queremos que ele se adapte à nossa agenda. E eu acho que ele fica rindo lá de cima, né? Falando, você acha que eu vou me adaptar à tua agenda? Não, você tem que adaptar à minha agenda. Deus faz uma agenda dele. E ele faz uma agenda para todo mundo. Toda pessoa, família, igreja. E na agenda de Deus, né, muitas vezes você vive dias difíceis. Porque é necessário, como eu preguei ontem. Você tem que passar pelo Cedron, você tem que passar pelos vales. São agendas de Deus. E que ele usa isso, usa para te provar, usa para te testar, usa para te amadurecer, né? E nós conversamos ontem, nós rodamos, gente, você não tem ideia para onde nós já andamos, né? E olha, a gente já conheceu muitos ministérios, né? E já andou com muita gente, né? Então, isso vai agregando. A agenda de Deus na tua vida vai te mostrando algumas coisas, né? Alguns caminhos. Então já vivemos dias como igreja de sequidão, querido. Dias de deserto, dia que atravessamos talvez uma, duas, várias vezes esse vale de Cedron. Né? Talvez o pastor Moacir, a pastora Zenilda, são os que mais atravessaram esses vales, várias vezes. Né? E muitas vezes calados, né? Muitas vezes sozinhos, só Deus, ninguém, porque às vezes no vale é assim. Mas Deus estava na agenda, era a agenda de Deus. Né? Era um momento que Deus estava preparando tudo isso, né? Então Deus usa isso, né? Dias em que talvez a gente contemplava o vale dos ossos secos, mas não profetizava, ou profetizava, mas nem acreditava no que profetizava. Gente, nós tivemos dias assim. Eu me lembro, gente, teve época assim que você pregava na comunidade, era nítido, a tua pregação batia e voltava. Né? Não subia do teto. Por quê? Porque era um momento difícil, mas Deus estava nos provando, nos tratando, né? Fazia parte da agenda dele, né? Então eu creio que isso faz parte, porque isso vai te levar a alguma coisa, um despertamento. Então tudo isso serviu como um aprendizado, querido, com um amadurecimento.
faz parte da agenda do Senhor, como eu disse, para provar, para testar. E a gente vai ver na Bíblia que todo homem de Deus, né, passa por isso. Todo ministério realmente firme, que vai se firmar, ele vai passar por isso, ele vai ter que superar isso, se é que ele é um ministério realmente chamado por Deus, né? Então, Abraão passou por isso, né? E todos os homens de Deus que perseveraram, que alcançaram, né, o seu ministério, eles passaram por isso, né? Então, primeira coisa que eu entendo assim, que por que Deus está nos visitando agora, um tempo diferente? Porque nós passamos por esse tempo e era necessário passar, né? Segunda coisa, por conta disso, né? Por conta de passar pelo deserto e por conta de você ser poupado da morte, por conta de você não morrer no deserto, né? Você cruzou o deserto, você passou pelo Vale do Cedron e você atravessou ele. Por conta dessa passagem, né? Desses dias de sequidão, né? Então você começa a despertar a fé e a esperança. Quando você passa pelo deserto, você vê que você não morreu no deserto, você está saindo do deserto, o que acontece? A fé é ativada, querido. A fé começa a ativar. Aquele próprio deserto, ele te amadureceu, ele fez você gerar fé no coração. Então isso, Deus fez, né, com que a gente gerasse fé no nosso coração, né, gerasse esperança, né. E então a gente começa a buscá-lo mais intensamente. Você começa a buscar Deus com mais intensidade, buscar com mais retidão. E a gente percebe isso, que, por exemplo, vocês vêm aqui, ninguém é obrigado a estar aqui, gente, mas eu tenho certeza que você vem porque você quer mais de Deus, senão você não vinha, amém? É nítido, né? A gente percebe isso, né? Que é um tempo da gente buscar, que você começa a buscar Deus, você começa a sentir sede de Deus, fome de Deus. E quando você começa a buscar Deus, começa a buscar retidão, com mais temor, né? Com mais temor de Deus, né? Mais cuidado, você começa a limpar o templo, né? Como nós pregamos ontem, e você começa a jogar todo o lixo para fora. É claro que a glória de Deus vem. Você está entendendo? Então, é algo automático. Então, eu creio que essas duas coisas, nós começamos, Deus nos despertou para isso, para nós fazermos uma limpeza nas nossas vidas, uma limpeza no templo, um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento, um tempo de buscar de verdade, né, a presença dEle. E isso tudo faz com que a presença e a graça de Deus venha. Okay? Então nós estamos vivendo esses dias, querido. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Por quê? Porque isso é a palavra rema para você hoje, para nós, como igreja. Nós estamos entrando e vivendo esses dias do cumprimento da promessa. Talvez você esteja pensando, pastor, mas eu não estou vendo ainda. Querido, eu quero dizer claramente para você, que esse é um momento decisivo na tua vida, na tua família. É o momento de você se apropriar disso, de você perseverar. Talvez você não viu ainda, mas você verá. Muito breve. Porque, como nós cantamos, os céus estão se abrindo, querido. Porque é um tempo de Deus, é uma visitação de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus está vindo, né? Então, são dias da gente ver o cumprimento da promessa para nós. Dias que requer atenção, querido. Isso é muito importante. Deus falou claramente comigo isso. São dias que você precisa estar atento ao quê? Ao que Deus está falando, ao que Deus está ministrando. Você precisa tomar cuidado, você precisa vigiar, você precisa estar, sabe, com o coração cheio de gratidão e reconhecimento do que Deus está fazendo, discernimento das coisas que Deus está promovendo, para que você realmente entre neste mover de Deus. Então são dias, querido, de avançar, não são dias de parar, muito menos de recuar, jamais. São dias de você avançar, de você levantar a cabeça. Você não pode parar e você não pode recuar, amém? Fala para o teu irmão, não pode parar e nem recuar. Por quê, querido?
Porque são dias que os céus estão se abrindo. São dias que a glória do Senhor está vindo. Então, esse é o momento que eu não posso parar, de jeito nenhum. Eu tenho que avançar, eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar, eu tenho que crer. Ok? Por isso, veja bem, essa palavra que nós lemos aqui, eu quero que você grave bem isso. O Senhor, querido, nos manda fixar os olhos em duas pessoas. Preste atenção nisso. Nesse texto que nós lemos, claramente. Deus falou, escute-me. Ele manda nós, a mim e a você, fixar os olhos em duas pessoas da Bíblia. Duas pessoas da Bíblia, ele fala, né? Primeiro, ele diz assim, fixe os olhos, olhem para Jesus Cristo, a rocha de onde vocês foram cortados. Todos nós saímos de Jesus, amém? E somos de Jesus. Então ele diz, primeiro, olhem para Jesus. E segundo, ele diz assim, olhem para Abraão e Sara, nossos pais espirituais. Se você sair dessa noite, deste lugar, com essa revelação no teu coração, maravilha, querido. Que você tem que olhar para o Senhor Jesus e que você tem que olhar para Abraão e Sara, porque eles são nossos pais espirituais, né? Observe o que ele fala nesse texto de Isaías 51:2 novamente. Vamos ler lá, né? Preste atenção. Ele diz, escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Ele está dizendo, preste atenção, escute. Olhem para a rocha da qual foram cortados, e olhem para Abraão, seu pai, e Sara, que os deu à luz. Daí ponto. Ele diz assim, porque quando eu chamei Abraão, ele era apenas um. Eu o chamei, o abençoei e tornei muitos. Eu sei que você está buscando retidão, querido. Você está procurando o Senhor. Se você está buscando retidão, se você está buscando o Senhor, e essa palavra então é específica para você e para mim, amém? Agora preste atenção no que o Senhor diz. Primeira coisa, o que ele fala aqui para mim e para você nesse texto? Primeira coisa que ele fala, escute. E isso é uma coisa que Deus tem falado muito conosco nesses dias, querido. Agora, escutar não é só ouvir. Escutar é mais do que ouvir. Escutar é você dar atenção. Escutar é você inclinar o ouvido. Escutar é você pensar no que você escutou. Escutar é você meditar no que você ouviu. Entenda? Ele está falando assim, escute. Ou seja, dê atenção. Medite. Obedeça os comandos de Deus e dos líderes. Isso é muito importante. Deus está falando assim, ó, escute. Escutar significa isso, obedecer os comandos de Deus e dos seus profetas. Por quê, querido? Porque ao escutar a palavra de Deus, o que vai acontecer? A fé vai crescer no seu coração. Então, por isso que Deus fala primeiro, escute. A palavra do Senhor lá em Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo escutar, ouvir a palavra de Deus. Então quando você escuta com atenção, você obedece, você pensa, você medita naquela palavra, a fé cresce no teu coração. Você vai crescendo na fé. A fé vai sendo acrescentada na sua vida. Então a primeira coisa que Deus manda para mim e para você nesses dias, querido, é estar atento, a escutar. Então fala para o teu irmão, escute, preste atenção naquilo que Deus está falando. Segunda coisa, querido, aqui que nós lemos nesse texto, ele fala assim, olhem, preste atenção. Ele não fala primeiro olhe para depois escute. Ele fala escute e depois ele fala olhem de onde vocês foram tirados. Ele fala olhem. Então, por quê, querido? Porque o escutar, ele gera fé. O olhar, ele gera a visão. O caminho, a trajetória,
o destino que você está perseguindo e quer alcançar. Vou repetir. O olhar, ele vai gerar o teu caminho, a tua trajetória, o destino. Por quê? Você escutou de Deus, Deus está falando, escute, você escutou, de repente Ele manda você olhar. Olhar o quê? Você olha para o horizonte, você olha pela fé, você olha para o futuro, você olha pela tua família, você olha para as coisas que ainda não existiram ainda. Mas como você está escutando, a fé vai aguçando. E você, ao olhar para aquele lugar, aquilo vai te direcionar. Como você está entendendo? Vai te direcionar. Por isso ele fala, olhe para o autor e consumador da fé, para Jesus e para Abraão. Nós vamos entender melhor porque ele manda olhar para Abraão. Então, na medida que nós ouvimos, na medida que nós cremos e obedecemos, os nossos olhos vão se abrindo. Como você está entendendo? À medida que você vai escutando, os teus olhos vão se abrindo. Teus olhos espirituais primeiro, preste atenção, primeiro teus olhos espirituais, eles vão se abrindo. Os olhos do coração vão sendo iluminados pelo Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, 18, olha só a oração que Paulo faz pelos Efésios. Ele diz, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, à medida que você escuta, querido, a fé vai aguçando, e os olhos do teu coração, eles vão sendo iluminados. Você vai recebendo revelação. Efésios 1:18. Você vai recebendo revelação. E à medida, escute isso, preste atenção, à medida que você recebe revelação no teu coração, no teu espírito, é transferido isso para o teu globo ocular, para a tua visão natural. E você começa a ver agora fisicamente as coisas acontecendo. Quando você está entendendo? É exatamente isso, querido. E você perceba assim aquelas coisas que Deus está fazendo com você, que você alcançou naquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, não vou citar nome, mas algumas pessoas chegaram, abriram situações para mim que jamais abririam, se não fosse o Espírito Santo que abrisse os olhos do coração dele. Ele jamais abriria. Se ele fosse raciocinar, ele não ia fazer. Mas por quê? Porque ele ouviu a palavra. Porque os olhos do coração foram iluminados, e ele começou a visualizar o futuro. Ele falou, para me chegar naquele lugar, eu tenho que vencer isso aqui. E se eu não vencer isso aqui, eu não chego lá. Então, aquela visão que estava no espírito, foi trazida para a mente, para os olhos naturais, e ele enxergou o futuro, e ele começou a trabalhar e confessar aquilo, e resolver aquelas situações. Não estou entendendo? E isso aí, e aí os céus vão se abrindo. Aí os céus vão se abrindo, né? Então à medida que você vai escutando, olhando, né, esses olhos vão sendo iluminados. E essa visão vai sendo transferida então para o nosso globo ocular. Então nós vemos fisicamente, e daí a coisa torna-se palpável. Tudo daí torna-se palpável. Eu estava conversando com o meu discípulo aqui, William. Ele falou, pastor, eu estou meio preocupado. Se eu não estou meio fanático. Porque eu vou ler a Bíblia agora, a revelação, meu Deus, cada versículo que eu leio, aquilo me dá uma vontade de pregar, de orar, de falar, aquilo, nossa. E eu falei para a Jo esses dias, eu acho que eu estou ficando meio fanático. Foi isso? Eu falei, não, William. E o olhinho dele ainda é pequenininho, né? Por quê, querido? Porque houve isso, ele escutou, está escutando, está vendo, decidindo. Então os céus se abrindo. Amém? Então é isso que nós temos que fazer, querido. Terceira coisa. Então ele fala, manda escutar, olhar. Agora terceiro. Olhar para onde e para quem? Ele fala assim, ele dá claramente para onde você tem que olhar e para quem. Primeiro, ele diz assim, primeiro você tem que olhar para a rocha, para Jesus, o autor e consumador da fé. Aqui, querido, dispensa comentários.
Por quê? Jesus é Jesus, meu irmão. Jesus é tudo. Se você não olhar para Jesus, não tem para onde olhar. Então, primeiro ele fala que nós temos que olhar para Jesus. Porque, olha só, lá em Colossenses 2:3, diz que em Jesus está escondido todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Você quer saber tudo? Só você vai só achar em Jesus. Nele está escondido todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Por quê? Porque em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Toda. A gente não consegue nem imaginar um negócio desse. Toda a plenitude de Deus habita ali. Então, ele fala que primeiro nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, né? Nunca devemos deixar de olhar para Jesus. Segundo, e ao mesmo tempo que você está olhando para Jesus, ele fala assim: olhem para Abraão e Sara. Por que olhar para Abraão e Sara, querido? Não é estranho? Ele fala assim: olhem para Abraão e Sara. É o que Deus fala. Por quê, querido? Porque Abraão, querido, é o modelo de pai e de homem de Deus, feito de carne e osso e pecador como nós. Por que ele manda olhar para Jesus? Porque Jesus não nasceu em pecado. Jesus é perfeito, absolutamente perfeito. Nós não somos e não vamos ser aqui na terra. E ele diz assim: olha para Abraão, porque Abraão, ele foi homem igual a vocês. Ele nasceu em pecado igual a vocês. Ele cometeu erros igual vocês cometem. Mas ele foi o modelo de homem de Deus, de pai e homem de fé. Abraão, querido, é o modelo do pai espiritual. E Sara é o modelo da mãe espiritual. Por isso que ele está dizendo: olhe para Abraão, seu pai, para Sara, sua mãe. Por isso que Deus fala para ele que nele todas as famílias seriam benditas. Então, aí que está a grande revelação que Deus nos dá. Nós temos que olhar para Abraão e tomá-lo como nosso modelo de homem de Deus. Perceber as promessas que Deus fez para ele, querido. Porque ele cumpriu totalmente os desígnios de Deus. E ele se transformou em pai de multidão. Nós lemos ali, Deus falou assim: ó, olhem para Abraão, porque ele era um só. Eu chamei ele era um. Mas ele se tornou multidões. Querido, quando você pensa sobre isso, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou falando aqui no sentido só de você gerar discípulos. Não, querido. Isso é uma parte. Eu estou falando no sentido da multidão de filhos, netos, bisnetos, tataraneto que você vai ter. Dentro da linhagem espiritual. Dentro da bênção de Deus. E também na tua linhagem espiritual de discípulos, filhos espirituais. Então por isso que ele está falando nesse sentido. Abraão então é um modelo de pai. Abraão, querido, ele diz lá: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso ele é um modelo de pai, de homem e de fé. E Deus fala: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara que os deu à luz. Abraão e Sara, querido, porque eles creram na promessa e obedeceram, eles se tornaram pais espirituais de todos aqueles que confessam Jesus. Se tornaram a referência, os pais espirituais de todos. E porque eles herdaram todas as promessas de Deus, nós lemos em Gálatas, que todas essas promessas também estão disponíveis para nós. Então é nesse sentido que ele fala que nós temos que tomar o Abraão e Sara como modelo de pais espirituais, né? Então que a gente vai ver que Abraão, ele se alinha com o coração paterno de Deus. Por isso que Deus manda para a gente olhar para ele. E olha só que Deus diz: quando eu o chamei, ele era apenas um. Sabe, querido, quando Deus te chamou, você era um. Por que, querido, que você era um? Porque a salvação é individual. É ou não é? A salvação é individual. Não é porque
a Marisete se converteu, que você automaticamente se converteu. Você teve que tomar a sua decisão, querido. Você, cada um tem que tomar a sua decisão. É individual. Só que ao tomar essa decisão individual, Abraão foi chamado, tomou a decisão, ele era um, Sara era uma só. Mas ao decidir obedecer a Deus e caminhar com Deus, ele se tornou pai de multidões. Essa é a herança que eu e você temos. E esse, vou dizer para vocês, esse é o momento que nós estamos vivendo. É um momento propício, querido. Este é um momento muito propício para nós tomarmos essa palavra e aplicarmos na nossa vida, né? Então, Abraão, querido, desde o chamado que você vê lá em Gênesis capítulo 12, quando ele sai da terra, no meio da parentela, até cumprir a promessa, tem uma longa caminhada, querido. Uma longa caminhada, não é uma caminhada de um dia, de uma noite, é uma longa caminhada, da promessa que Deus fez para ele, até gerar o filho, foram 25 anos. Imagine, tanto é verdade que nesse trajeto, ele pensou, será que vai? A mulher dele falou, olha, não vai, você tem que ter o filho com a outra aqui. O que significa isso? Que Abraão, ele errou, querido, e você erra. Mas Abraão não desistiu. E você não pode desistir. Você está entendendo? É nesse sentido que ele fala, olhem para Abraão. Abraão é feito de carne e osso igual vocês. Ele nasceu em pecado igual vocês. Ele errou. Abraão, ele andou com Ló, não era para andar com Ló. Um bom tempo ele carregou Ló nas costas. Até ele entender, até amadurecer, querido, deixa eu entender, é isso que Deus está falando comigo e com você. E nesse processo de discipulado, muitas pessoas vão carregar Ló ainda um tempo. E Deus vai permitir que carregue, porque Ele está tratando aquela pessoa ainda naquilo. O que eu não posso é dizer, você não largou teu Ló, então eu largo você. Não podemos fazer isso, porque Deus não faz isso. Não está entendendo? Deus entende você, entende a mim, querido. Ele sabe quem é você, e sabe quem sou eu, Ele sabia quem era Abraão. Ele sabia que Abraão, no momento que apertou a fome, ele correu para o Egito. Não era para ir para o Egito, mas ele foi, mas voltou, não ficou lá. Você está entendendo? Então, por isso que ele fala, que, esse modelo de pessoa, de homem de Deus, então, gerou o filho fora da promessa, mas mesmo assim a aliança de Deus continuou com ele, querido. Não é porque você cometeu um erro, uma falha, um pecado, Deus abandonou você, Deus rompeu a aliança com você, jamais. Ele não vai romper a aliança com você, desde que você se posicione, que você se arrependa, que você caminhe com Deus. Você vê a trajetória de Abraão, onde ele estava, ele levantava um altar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu tenho que acertar, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu não vou parar, eu vou avançar, até as promessas chegarem à minha vida. Então é nesses dias, querido, eu quero que você tome essa palavra para você. Talvez você ainda não esteja visualizando bem isso. Talvez você ainda esteja correndo lá para o Egito, que não deveria correr, carregando Ló ainda. Mas tome Abraão como exemplo, não de ficar a vida inteira carregando Ló, mas no momento que for possível, no momento decisivo, você despacha ele. No momento da oportunidade. Qual é a oportunidade? Muitas vezes é o momento do discipulado. Teve um discípulo que chegou para o pastor, eu vim 3 vezes para falar com você o negócio, e eu chegava na porta, eu não tinha coragem, mas na 4ª vez eu fiz. Glória a Deus, ele não desistiu. Entende, irmão? Então é nesse sentido. E assim é conosco. Você não é perfeito e não será perfeito, Deus sabe disso. Mas o que nós temos que fazer, o que você tem que fazer, que é olhar para Jesus. E olhar para Abraão tomando como exemplo e seguir até o fim. Até o fim, querido, até o final. Na medida que você vai seguindo, você vai deixando Ló, Agar, Ismael para trás, você vai largando, querido. Coisa que você fazia, você já não faz mais, porque você está crescendo, Deus está te limpando. Você vai abandonando aquelas coisas. Mas nós não podemos parar, e esse é um momento muito especial que nós estamos vivendo. Depois nasce Isaac, querido. E Isaac é o filho da promessa.
E é interessante que eu não quero entrar nisso aqui, que é muito, muito amplo. Mas se você for analisar, que Isaac é a promessa cumprida em tudo. Querido. Isaac representa tudo. A linhagem de Deus representa a prosperidade. Isaac plantou numa terra estéril. Colheu 100. O que significa isso? Que você, se você continuar crendo, você vai plantar e vai colher 100. Por quê? Porque é filho da promessa. Você tem que crer nisso. Porque você é herdeiro de Abraão. Nós lemos em Gálatas. Você é filha de Abraão, Denise. Ainda que seja sal que 100. Mas é filha de Abraão. Né? Filha de Abraão na fé. Esse é o modelo de pai espiritual. De homem de Deus. E por nós sermos filhos na fé, nós somos herdeiros de tudo aquilo que ele teve. Então, Isaac é o filho da promessa. Deus está te dando e te dará muitos Isaques, querido. E Isaac representa o cumprimento da promessa em todas as áreas: física, emocional, espiritual e material. Representa o cumprimento, toda a promessa, física, emocional e espiritual. Isaac constituiu uma família, querido. Ele casou-se com Rebeca debaixo da direção do Espírito Santo. Herdou as mesmas promessas do pai. Prosperou numa terra estéril. Colheu 100 por 1. E eu creio que assim será contigo. Amém? Eu creio que assim está sendo conosco. Assim será conosco. Assim será com a igreja do Senhor. Assim será com aqueles que confiam na palavra do Senhor. Assim será com aqueles que realmente decidirem olhar para Jesus e olhar para Abraão e seguir as pegadas dele. Eu creio que nós temos visto isso e veremos muito mais ainda. Então, você é herdeiro das mesmas promessas. Você é filho de Abraão na fé. Então, querido, esteja atento. Sabe, eu quero dizer para as mulheres, especialmente as mulheres e os homens que estão aqui. Essa semana é uma semana muito chave, querido. As mulheres que vão para o encontro de discipuladoras, você precisa estar atento essa semana. Você precisa estar ligada no mundo espiritual. E não deixar nada, absolutamente nada, te impedir de ir nesse lugar. Vai surgir muitas coisas, talvez, que queiram impedir de você ir. Você tem que se posicionar em Deus, querido. Marido, é o momento de você se levantar como o sacerdote da tua casa. É o momento de você se levantar como o guerreiro da tua casa, como sacerdote, como de Deus, e profetizar sobre a vida da tua esposa. Essa semana, em nome de Jesus, nada vai tirá-la do caminho do Senhor, porque vai ser um tempo, querido, muito tremendo de Deus para a vida dessas mulheres. Vai ser um tempo de uma visitação de Deus muito forte. Entende? Então você precisa estar ligado. Você não vai passear, você não vai para a praia final de semana. Não. Você vai se encontrar com o Senhor 3 dias. Mergulhar na palavra, ouvir a voz dele, ser curada por ele, ser tratada pelo papai, etc. Então você tem que estar atento. Todos têm que estar atentos. Todos vocês que estão aqui, nós todos, né? Estamos ligados, buscando, orando. Né? Ou quem vai estar lá ministrando, já 15 dias a gente está jejuando, orando por isso, preparando, porque nós estamos crendo que será um tempo muito especial. Então esteja atento, né? Que esses dias o Senhor vai ser um tempo tremendo. Nossas famílias, queridas, não serão mais as mesmas. Por quê? Porque nós estamos alinhando a nossa vida com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ainda que você fale, pastor, eu estou ouvindo você falar, mas eu ainda não estou no Cedron ainda, estou no Vale do Cedron. Para quem não veio ontem na igreja, de manhã e à noite, procura essa palavra aí, muito tremenda. Passar pelo Vale do Cedron. Mas você vai passar, querido. É um tempo de Deus. É só um tempo. Que pode ser escuro, ruim. Você não pode desistir. Você tem que estar atento, porque Deus está derramando água sobre o sedento. Amém?
Vamos ficar em pé, querido. Essa palavra que eu quero que você tome hoje. Essa semana, né? Você recebeu mais palavras, Deus tem falado com você, mas de maneira especial é essa, né? Que você possa estar olhando essa semana e falar: eu decido olhar. Eu quero olhar para o autor e consumador da fé. De repente você essa semana meditar sobre a vida de Abraão. De repente você pegar um tempo, né, e começar a ler a história novamente de Abraão. Ler a palavra, ler sobre ele, ler como ele se comportou, como ele teve fé, no momento que ele foi sacrificar o seu filho, querido. Pensa que coisa mais, né? A gente olha aquilo lá, mas não consegue avaliar. O menino não era uma criancinha, querido, ele era um adolescente, ele sabia o que estava fazendo, o que o pai ia fazer. Imagine, querido. Mas ele se submeteu a Deus e teve um livramento. Então ele é um modelo, né? Estava dando destino para o seu filho ali. Então, querido, eu quero agora, uns minutinhos, quero que você ore ao Senhor agora. Sabe, querido, eu quero que você pense agora, para que o Espírito Santo de Deus, Ele que revela a palavra, querido, Ele que tem o poder de iluminar os olhos do teu coração. Peça a Ele agora que possa fazer com que você escute a palavra, fazer com que você olhe, enxergue no mundo espiritual, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas que você saiba que o Senhor é contigo. Que você escute a voz dele, assim como Davi estava passando por aquele vale, sendo perseguido pelo seu filho Absalão, mas ali ele disse, muitos dizem: onde está o teu Deus? Mas o meu Deus é um Deus de montes, o meu Deus é um Deus de socorro, Ele é o meu socorro, Ele é o meu socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação. Comece a orar, querido. Peça ao Senhor que nesses dias aguce a fé no teu coração. Peça ao Espírito Santo: Senhor, eu quero ter sede e fome da tua palavra. Eu quero te buscar mais. Eu quero entrar no melhor de Deus. Eu quero me apropriar das promessas que o Senhor fez a Abraão, porque a tua palavra diz: eu já me revesti do Senhor. Eu sou filho de Abraão e eu quero que a minha família se alinhe. E eu profetizo sobre os meus filhos, minhas filhas. Eu declaro, Pai, chama a tua palavra sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre o meu esposo, sobre meus discípulos, sobre a minha célula. Eu profetizo, Senhor, e eu chamo a existência essa palavra. Ah, Senhor, profetizo que os olhos do meu coração serão iluminados, os céus se abrirão nesses dias, os céus se abrirão, haverá um avivamento na minha vida, na minha casa. Comece a orar, profetizar ao Senhor, comece a colocar a sua vida diante do Senhor, querido. Peça a Ele, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, oh Espírito Santo, amado Espírito Santo de Deus, oh querido Espírito Santo, Tu és o Espírito da verdade, Senhor, Tu és o revelador da palavra. Oh, nesta noite clamamos: Espírito Santo, venha sobre nós, vem como em Pentecostes, Senhor. Oh, vem sobre esses irmãos que estão aqui. Eu oro por essas famílias, essa semana, Senhor, que eles seja uma semana onde vão ouvir a tua voz. Oh, Espírito Santo.